representações lá são indexadas por um inteiro, que é J, certo? A gente vai falar sobre esse J em mais detalhe no futuro próximo, né? E eu atuo sobre esse J com o T-. Se eu atuar com T+, eu tenho que ir para zero, porque eu, por hipótese, escolhi o J máximo. O maior alto valor do T3 dentro da representação. Tá certo? Então, se eu atuar com T+, dá zero. Os outros eu obtenho fazendo o quê? Atuando com T-. Tá certo? Então, os outros autovetores vão ser obtidos com a ação do T- sobre o cara de peso máximo. Uma hora esgota. No caso do SO2, a gente sabe que esgota quando eu atuar com T- 2J mais 1 vezes. Tá certo? Então, o que eu queria que vocês percebessem é que a gente está frente a um processo absolutamente similar, só que para o SO3 e potencialmente para o SON. Tá certo? A discussão segue no mesmo nível, né? Eu vou procurar o maior peso da representação, eu vou atuar sobre esse vetor de maior peso da representação com operadores de abaixamento associados a raízes simples negativas. O negativo das raízes simples. Com isso eu vou conseguir atingir todos os vetores base da representação. Tem um algoritmo para fazer isso, que nem existe o algoritmo no SO2, onde você realmente aí constrói vetor por vetor da sua representação. Tá certo? Mas nós não vamos tocar nisso. Isso não nos interessa, não nesse curso. Tá certo? Para quem interessa, sim, o que eu gostaria que sobrasse na cabeça de todo mundo é a analogia entre o que a gente está fazendo aqui e o que é feito no SO2. Os papéis desempenhados aqui são da subálgebra de Cartan no lugar do T3 do SO2 e dos operadores E-alfa associados a cada uma das raízes, né, no lugar dos operadores de levantamento e abaixamento do SO2. Tá certo? Eles vão ser capazes de me definir todos os pesos a partir do peso máximo. Eu pego o peso máximo, vou aplicando esses operadores, uma hora eu tenho todos os pesos que eu preciso. Tá certo? Essa é a ideia. Agora, os detalhes de como implementar essa ideia, a gente não vai tratar aqui. Tá certo? Legal. Então, vamos estabelecer agora, né, vamos citar, na verdade, né, dois teoremas sem prova, mas que são fundamentais, são importantíssimos. Né? O teorema sem prova. Teorema 1. Né? O peso máximo de uma dada representação, certo? Toda e qualquer representação vai ter um peso máximo, tá certo? É dominante. Isso significa, né? Ser dominante significa que o produto escalar dele com as raízes simples é positivo ou nulo. Tá certo? Então ele tem que ser ou ortogonal ou fazer um ângulo agudo com as raízes simples. Lembra do nosso diagrama? Aqui são as raízes simples. Tá certo?
Você pode mostrar que esse lambda 1, por exemplo, com o lambda 2, ele faz um ângulo desculpa, 90 graus. Então, lambda 1, por quê? Porque as raízes, essa com essa faz 60, esse cara está no meio, 60 mais 30, 90. Né? Então, lambda 1 com lambda 2 dá 0. Lambda 1 com alfa 2 dá 0. E lambda 1 com alfa 1, ele faz um ângulo menor que 90 graus. Então, ele é dominante. Ele é o peso máximo de alguma representação. Você vê? Se você pegar qualquer peso, um pouquinho aqui para cima, né, ele vai fazer menos de 90 graus, menos de um ângulo agudo, talvez, com o alfa 1, mas vai fazer um ângulo de mais de 90 graus com o alfa 2. Então, ele não vai ser dominante. Então, os pesos dominantes, eles estão todos dentro dessa região que está aqui. Entre pontos, né, que estão correspondidos nessa reta e pontos que estão correspondidos nessa que estão compreendidos, né, entre essas duas retas. Esses pesos serão pesos máximos de alguma representação. Portanto, você, com esses pesos, você poderia pegar, associar um vetor a eles, aplicar os operadores de abaixamento e obter uma representação. Obter uma representação do SU3. Será que eu preciso repetir mais uma vez? Vamos lá. Obter uma representação do SU3. Como? Aplicando operador de abaixamento. Tá certo? Embora eu não tenha dado a forma, o algoritmo de fazer isso, a gente está na boca de fazer isso agora. A gente está quase tratando o SU3, ou o SU4, ou o SU5, como o SU2. Para isso, o que a gente precisa? A gente precisa de um peso máximo. O nosso critério para ter um peso máximo é que ele seja dominante. Pegou esse peso máximo, associou ele com um certo vetor, aplica os Z alfas sobre ele, você vai obter um monte de vetores, tá certo? Que vão te gerar os vetores base da representação que você está querendo. Tá? Bom, esse é o teorema 1, sem prova, e agora tem o teorema 2. Né? Na verdade, eu já estou usando, mas deixa eu enunciar ele claramente. Né? Para cada peso lambda dominante, né, existe uma única representação irredutível de peso máximo lambda. O teorema 2, na verdade, é o que eu já falei. Né? Esses caras que caem aqui, nessa região, são dominantes. Para cada um deles, é o que diz o teorema 2, para cada um deles tem uma representação onde eles são peso máximo. Tá certo? São belos teoremas sem prova, né? Mas eles cumprem o papel que a gente precisa aqui para o curso. No curso, esse não é um curso de teoria de grupos, né, padrão. Ele é um curso de teoria de grupos para que a gente consiga entender as interações fortes. Então, algumas coisas a gente tem que atropelar, tem saída. Né? Se fosse um curso de teoria de grupos padrão, de jeito nenhum que eu ia falar um negócio desse sem provar. Não tem como. Bom, vamos de novo ver exemplos. Né? Então, nossos exemplos favoritos, né, são esses, SU2, né, e depois, é claro, SU3. Né? Então, o peso fundamental, né? Chamar de PF, né? Peso fundamental.
1 meio, não é isso? Quais são os pesos dominantes? Os caras que têm produto escalar zero ou positivo com as raízes simples, não é isso? Então, esse lambda vezes alfa, que é 1, é a nossa raiz simples, tem que ser positivo ou nulo. Então, esse lambda pode ser 0, né? Perdão, esse aqui é o peso fundamental. Então, os pesos podem ser 0, 1 meio, 1, 3 meios, todos os valores positivos. Esses são os pesos dominantes. Tá claro? 2μ, chamei de lambda, esse aqui é o peso fundamental, né? Pesos dominantes. Tem que satisfazer 2μ escalar alfa sobre alfa 2 maior ou igual que zero, segundo o que eu acabei de colocar aqui. Essa equação aqui significa simplesmente isso aqui, né? Que 2μ tem que ser maior ou igual que zero, ou seja, μ tem que ser maior ou igual que zero. Então, para o μ ser maior ou igual que zero, né, eu estou dizendo que n vezes 1 meio, porque todo e qualquer peso, né, n lambda, que é igual a n vezes 1 meio, tem que ser maior ou igual que zero. O que significa que o nosso n tem que ser maior ou igual que zero. Então, da rede de pesos do SO2, os pesos dominantes são os pesos positivos. Tá certo? Então, esses caras aqui são os pesos dominantes. O que significa isso? Né? Cada um deles é o peso máximo de uma representação irredutível do SO2. Certo? Então, vai ter uma representação onde o maior alto valor do T3 é 1 meio. Vai ter uma onde o maior alto valor do T3 é 1. Vai ter outra que o maior alto valor do T3 é 3 meios, assim por diante. Mas são representações diferentes. Certo? Cada valor de peso define uma representação. Irredutível, naturalmente. Né? Então, vamos tomar um desses caras. Vamos considerar um J. Né? Mi igual a J. Tá certo? Se eu aplicar E menos nesse J, né, eu vou obter alguma coisa proporcional a J menos 1. Vou botar esse alfa, né? Tá assim. Tá certo? Se eu aplicar o E menos no J menos 1, eu vou obter alguma coisa proporcional ao J menos 2, e assim por diante. Né? A representação tem que ser de dimensão finita. Então vai ter um R, tá certo? Tal que eu vou aplicar esse E menos R vezes, só tem um operador de abaixamento associado com uma raiz negativa, né? Eu vou aplicar ele R vezes e finalmente vou obter zero quando eu chegar lá. Né? Então, eu vou pegar o E menos, atuar com ele R vezes sobre o J e vou obter algo proporcional ao J menos R. E quando eu aplicar R mais uma vez, aí isso vai me dar zero. Por quê? Porque a representação é de dimensão finita. Eu não posso ficar gerando autovetores do T3 até o infinito, senão a representação é de dimensão infinita. Então vai ter um R
que é o R máximo que eu posso aplicar para o J, né? Para um determinado peso máximo J, acima do qual, quando eu aplicar mais uma vez o E menos, isso aí vai dar zero. Tem que ter. Né? Então, maravilha. Aí, olha só, a gente vai poder determinar esse R. A gente sabe o seguinte, que 2H é igual E mais E menos. Né? Isso é a álgebra do SO2, agora eu estou usando a notação que a gente está acostumado por SO3. Lá eu tenho H1, H2, aqui eu só tenho H. Lá eu tenho E alfa, aqui eu só tenho E mais E menos. Né? Então, se eu tomar o traço disso aqui, traço de 2H, é o traço disso aqui, mas o traço de qualquer comutador é zero. Então o traço de 2H é zero também. Né? Só que o traço de 2H é zero, significa que o traço de H é zero, e o traço de H, que é zero, tem que ser a soma dos pesos. Né? H é uma matriz N por N diagonal, por hipótese. Né? Os elementos da diagonal deles são os pesos, naquela representação. Então, na diagonal do H está 1001, 1002, 1003, né? Todos os pesos. Então, o traço de H é a soma dos pesos, por isso simplesmente. Né? Mas como é que são os pesos dessa representação? Né? Ó, esse cara aqui, o peso dele é J, por hipótese. Né? Se eu aplicar o H nesse cara, dá J. Se eu aplicar o H nesse cara aqui, dá J menos 1. O H aplicado nesse cara aqui dá J menos 2. Então o H, os pesos, eles são da forma J menos L, onde L é o número de vezes que eu apliquei o E menos. Tá certo? Então isso daqui é somatório de L igual a zero até R de J menos L. Por que de L igual a zero até R? L igual a zero significa que eu apliquei nenhuma vez. L igual a R significa que eu apliquei R vezes, mas eu não posso aplicar R mais uma vez, porque senão dá zero. Eu saio da representação. A última equação de E menos R mais 1 aplicado em J, não em J menos R. Não. Se fosse isso aqui, aí sim, teria que ser J menos R. Você pega o J menos R, aplica o E menos zero. Isso que eu estou dizendo, aqui é E menos elevado a R. Então aqui eu estou dizendo E menos elevado a R mais 1. Ah, tá vendo? Tá certo? Então, aqui eu encontrei uma condição que vai me definir quem é o R. Né? Porque, como é que eu calculo esse somatório? O primeiro termo que está aparecendo aqui não depende de L. Eu posso tirar o J daqui, que a soma de L igual a 0 até R, quer dizer, soma de 1 de L igual a 0 até R. Isso dá R mais 1. Né? Então isso dá J vezes R mais 1. E o segundo fica soma de L igual a 0 até R de L. Né? Isso é uma PA. Né? O resultado disso vai ser J, R mais 1, né? Menos R mais 1 sobre 2. É o resultado dessa soma. Bota o R mais 1 em evidência, você vai ter o seguinte, vai ter 2J menos R mais 1, tudo dividido por 2. E isso aqui tem que dar zero. O único jeito disso dar zero, já que o R é positivo, né? R é o número de vezes que eu estou aplicando o E menos, então R é positivo. É eu ter 2J R igual a 2J. Então, isso significa que eu tenho direito
de aplicar esse E menos 2J vezes, mas não 2J mais 1. 2J mais 1 já vai dar 0. Tá certo? Qual é a dimensão da minha representação, então? 2J mais 1. Né? Eu tenho o primeiro, J, eu aplicando o E menos R vezes, tá certo? Eu obtenho R vetores diferentes do primeiro. Então eu tenho R, que é 2J, mais o primeiro, que é o J. 2J mais 1. Ok? Então, os nossos pesos, né, dessa representação são J, J menos 1, J menos 2, até menos J. Se eu aplicar 2J vezes, eu vou chegar exatamente em menos J. Né? É desse cara. A representação 2J mais 1 dimensional. Certo? A base dos estados é aquela ali que está ali. Todo mundo sabe disso. Né? Por outro caminho. Né? Isso aí não é uma demonstração, pelo amor de Deus, porque nós estamos utilizando para o SU2 coisas que a gente descobriu para o SUN, vamos dizer assim. Né? Mas a gente utilizou para descobrir essas coisas o que a gente sabia do SU2, então tem uma cobra mordendo o rabo aí. Né? Então isso não é uma demonstração, isso é apenas para mostrar que o SU2 é completamente consistente com essa descrição que está aí. Certo? Eu acho que dá para a gente matar o SU3 também agora. Né? Vamos lá. Então esse foi o exemplo 1, né? Nosso exemplo 2 é o de sempre, SU3. Né? No SU3 vamos repetir aqui, a gente tem duas raízes simples, alfa 1 é 1 meio, raiz de 3 sobre 2, alfa 2 é 1 meio, menos raiz de 3 sobre 2. A gente tem os pesos, né? Os pesos SU3 na representação fundamental. Né? Quais são os pesos da representação fundamental? A gente já escreveu aqui, né? A gente pega o lambda 3 sobre 2 e o lambda 8 sobre 2 e a gente lê, né? Da diagonal dos dois, né? Esses pesos. Então, os três pesos lá são esses aqui, né? Mi1 igual a 1 meio. 1 sobre 2 raiz de 3. Mi2, 0, menos 1 sobre raiz de 3. Mi3 igual a menos 1 meio. 1 sobre 2 raiz de 3. Né? Esse aqui, por acaso, né, vou puxar para a memória de vocês, é o lambda 1. É um dos pesos fundamentais do SU3, tá certo? E olha só que legal, ele é o peso máximo dessa representação. Ele é maior do que esse e ele é maior do que esse. Você subtrai esse menos esse, tá certo? Você obtém um cara que é 1 meio e alguma coisa. O primeiro número diferente de zero que ele tem, o primeiro componente diferente de zero que ele tem é positivo. Então, esse menos esse é um vetor positivo, portanto, esse é maior que esse. Esse menos esse também é positivo, tá certo? Então, esse é maior que esse é maior que esse. Então, esse é o peso máximo. Mas o peso máximo é exatamente o lambda 1, um dos pesos fundamentais.
do SO3. Tá certo? Esses segundos aqui, né, vocês podem obter da seguinte maneira. Esse aqui é o μ1 menos α1, e esse aqui é o μ1 menos α1 menos α2. Comprovando também que os pesos de uma representação diferem entre si por somas de raízes. Tá certo? Raízes simples, no caso. Então, você pode, por exemplo, obter o estado associado com o μ2 aplicando o E menos α1. O estado associado com o μ3 se aplica E menos α1, E menos α2. Tá certo? Se você quiser desenhar, olha só que legal. Não vai ser a última vez que a gente vai ver esses desenhos. Vamos desenhar esses três pesos aqui. Esse aqui é o 0, menos 1 sobre raiz de 3. Esse aqui vai ser o 1 meio, 1 sobre 2 raiz de 3. Esse daqui vai ser o menos 1 meio, 1 sobre 2 raiz de 3. É só você fazer um gráfico dos três pesos aqui nesse diagrama, né? Certo? E você tem esses três pesos formando um triângulo equilátero. Deveria ser equilátero, pelo menos. Se você vê um diagrama com três pesos distribuídos dessa maneira, esse diagrama corresponde aos pesos da representação fundamental do SO3, que nós chamamos também de 3, né? Tá certo? Dá para fazer a mesma história com a representação 3 estrela também. No caso da representação 3 estrelas, né? Complexo, conjugado, da representação fundamental. Essa representação a gente chama de 3 estrelas. Tá certo? Então, quais são os geradores lá? Os geradores são menos lambda i transposto sobre 2, né? Esses eram os lambda til i. Não é isso? Esses eram os geradores da representação complexo conjugada. Então você pode pegar de novo os caras que são diagonais, são o lambda til 3 e o lambda til 8. E você pode ler os pesos olhando a diagonal deles, que nem a gente fez antes na representação fundamental. Então você vai tirar daqui, ó, μ1 igual a 1 meio menos 1 sobre 2 raiz de 3. μ2 igual a 0, 1 sobre raiz de 3. μ3 igual a menos 1 meio menos 1 sobre 2 raiz de 3. Novamente, esse peso aqui é o maior de todos, é o peso máximo. Ele é positivo em relação a esse, ele é positivo em relação a esse. E ele é o lambda 2. Olha aí os dois pesos fundamentais do SO3, tá certo? Que a gente calculou lá. Eles são pesos máximos das representações fundamentais do SO3. Tá certo? Lambda 1 é o peso máximo da 3, lambda 2 é o peso máximo da 3 estrela. Tá certo? O μ2 você pode obter desse cara aqui como sendo lambda 2 menos alfa 2, né? Deixa eu ver o que eu usei, ele é μ1, né? μ1. E esse aqui como μ1
Alfa 2 e alfa 1 são aqueles lá, as raízes simples. Tá certo? Graficamente, se você fizer um diagrama, né, isso aqui vai te dar um triângulo equilátero, só que para baixo. Esse aqui é o 0, 1 sobre raiz de 3. Esse aqui é 1 meio, menos 1 sobre 2 raiz de 3. E esse aqui é o menos 1 meio, menos 1 sobre 2 raiz de 3. Certo? Então aí, os pesos fundamentais vistos como pesos máximos de dadas representações do SO3. No caso, representação fundamental e sua complexo conjugado. 3 e 3 estrelas. Então nós conhecemos agora os pesos todos das representações 3 e 3 estrelas. Por que isso é importante? Nós vamos ver na próxima aula, é a última sobre esse assunto, que se eu conheço os pesos máximos, os pesos máximos das representações 3 e 3 estrelas, no caso genérico da N e da N estrela, eu vou poder encontrar os pesos, se eu conheço todos os pesos da representação 3 e todos os pesos da representação 3 estrelas, e olha que eu conheço, certo? Eu posso encontrar, com uma técnica que eu vou mostrar para vocês, todos os pesos de qualquer representação da SO3. Tá certo? Mas técnicas que vão ser mostradas sem demonstração, naturalmente. Né? Mas você vê que até que para uma coisa que não tem grandes demonstrações, tem poucas coisas aqui que estão deixando a gente desconfortável. Né? Algumas afirmações que a gente reconhece são duras, né? Mas que dá para entender o que elas estão dizendo. Né? Certo? Isso eu recomendo a todos, né, que se vocês forem estudar isso realmente a sério, aí vocês se preocupem em deduzir, né, essas coisas. Então, aula que vem, segunda-feira, aula 10, e nós vamos terminar com essa situação dos pesos, tá certo? Mostrando de que maneira a gente consegue calcular os pesos de qualquer representação do SO3 que a gente queira. Certo? Isso é importante porque para mim não basta saber que existe uma representação de dimensão 3, dimensão 6, etc. E tal. Eu também, do ponto de vista físico, eu preciso saber quais são os pesos associados com os vetores dessa representação. Vocês vão saber por quê. Eu preciso desses pesos. Certo? Então eu estou fazendo um atalho, cortando caminho, para que a gente chegue o mais rápido possível nessa história. E a gente vai chegar nisso na aula que vem. A aula que vem é a última aula de teoria de grupos. Isso aí vai fechar na aula que vem. E aí a gente vai começar a fazer um pouquinho de física. Certo? Vocês já são privilegiados com os cursos anteriores. Esse momento chegava só 1 mês e meio depois. Agora não, agora estou chegando mais rápido. Eu espero que o ano que vem chegue mais rápido ainda. Pode fechar, tchau.